Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga no Sim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. E estamos aqui na manhã já deste que é o 6º dia da semana. Hoje, dia de preparação aí para o Santo Shabbat, é dia de prepararmos a nossa casa, prepararmos a sinagoga, para recebermos mais um Shabbat e também estarmos, nesse dia festivo, participarmos desse dia festivo, que é um dia de santa convocação. Então, possamos nós aí, nesse dia, sermos abençoados pelo Eterno, nos preparativos da nossa casa, para juntos recebermos o Shabbat. Eu quero aqui deixar o nosso Shalom, nosso Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos internautas, o nosso Shalom, Boker Tov, a toda a comunidade no Sim Brasil. Que Deus abençoe a todos, as famílias, os enfermos, enviando a cura completa, e a todo o nosso povo de Israel. Hoje estamos no dia 24 do mês de outubro do ano de 2025 e já no segundo dia do mês de Resvan, que é o segundo mês do calendário judaico, ano 5786. Então hoje, 6º dia, nós faremos, como de costume, duas aliot, duas leituras. Fazemos a 6ª e a 7ª. E no Shabbat, então, trazemos sempre o shiur da Parashá Noar. Ok? Então vamos à leitura. E ainda quero deixar aqui o nosso parabéns, Mazal Tov, a todos que neste dia estão completando mais um dia de vida. Parabéns, muitas felicidades a você, que Deus lhe abençoe grandemente, lhe conceda muita saúde, muitos anos de vida. Parabéns, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Leitura de hoje, capítulo de número 9, do verso 18 até o capítulo 11, verso 32, Parashá Noar, livro de Gênesis, Bereshit. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru biko hamim venat haolam et torato, Baru atah Adonai noten hatorah. E foram os filhos de Noar os que saíram da arca: Sem, Shem, Ham e Jafté. E Ham é o pai de Canaã. Esses são os 3 filhos de Noar, e desses se povoou toda a terra. Começou Noar, homem, dono da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e descobriu-se de suas roupas em sua tenda. E viu Ham, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E tomaram Sem e Jafté a capa, e a puseram sobre os ombros de Noar, ambos, os ombros de ambos, e andaram virados para trás e cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos viraram para trás, e a nudez de seu pai não viram. E despertou Noar de seu vinho, e soube o que fez seu filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, servo de servos será para seus irmãos. E disse: Bendito o eterno Deus de Shem, e seja Canaã servo deles. Aumente o eterno a Jafté, e habite em tendas de seu pai, de Sem, e seja Canaã servo deles. E viveu Noar, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noar 950 anos, e morreu. E essas são as gerações dos filhos de Noar:
Sem, Shem, Ham e Jafté. E a esses nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafté, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mexê e Tirás. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Lavã, Elisha, Tarshish, Kitim e Dodami. Desses repartiram-se pelas ilhas das nações e suas terras, cada um segundo sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Ham, Cush, Mitzraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush, Seba, Havilá, Sabtá, Ramá, Sabterá. E os filhos de Ramá, Sheba e Datã. E Cush gerou a Nimrod, e ele começou a ser valente na terra. Ele era valente caçador diante do Eterno, por isso se diz como Nimrod, valente caçador diante do Eterno. Foi o princípio de seu reino Babel, Ere, Acade e Cauné, na terra de Shinar. Daquela terra saiu Ashur, que é a Síria, e edificou a Nínive, e a Rehoboth-ir, e a Quelar, e a Resem, entre Nínive e entre Quelá. Essa é a cidade grande, e Mitzraim gerou a Ludim, a Ananim, a Lerabim, Naphturim, a Patrusim e a Casluxim, dos quais saíram os filisteus, e Caftorim. E a Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete, e ao Jebuseu, Lebusi, ao Amoreu, Emori, ao Girgazeu, ao Reveu, ao Araqueu e ao Sineu, ao Arvadeu, ao Semareu e ao Ramateu. Depois se espalharam as famílias do Cananeu, e foi o término do Cananeu desde Sidom, vindo a Gerar até Azá, vindo a Sedoma, Gomorra, Adimá e Siboim, até Laxá. Esses são os filhos de Ram, segundo suas famílias, suas línguas, e suas terras e suas gentes. E a Shem nasceu-lhes filhos, também a ele, pai de todos os filhos de Eber, e irmão de Jafté, o mais velho, filhos de Shem, Elã, Ashur, Arpaxad, Lud e Arã. E filhos de Arã, Utz, Hur, Geter e Mash. E Arpaxad gerou a Shelá, e Shelá gerou a Eber. De a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um era Peleg, porque seus dias foi repartida a terra. E o nome de seu irmão, Ioquitã. E Ioquitã gerou a Almodade, a Shelet, e Hatzmar-Mavet, a Ierá, a Hadoram, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Sheba, a Ofir, a Vilá e a Iobabe. Todos esses eram filhos de Ioquitã, e foram suas habitações desde Mechá, a entrada
do término do monte do Oriente. Esses são os filhos de Shem, segundo suas famílias, suas línguas e suas terras em suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noa, por suas gerações em suas nações, e desses foram disseminados as nações na terra depois do dilúvio. E foi dada à terra uma língua e as mesmas palavras, e foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar, e ficaram ali, e disse cada varão a seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e os cozinhemos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedra, e o barro foi para eles por argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós cidade e torre, e que seu cume chegue ao céu, e faremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens, e disse o Eterno: Eis o mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Isso foi o que fez começar a fazer, e agora não lhes será privado tudo quanto intentaram fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda cada um a linguagem de seu companheiro. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, por isso chamou seu nome Babel, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali espalhou-os o Eterno sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Shem. Shem tinha 100 anos quando gerou Arpaxade, 2 anos depois do dilúvio. E veio Shem, depois de gerar a Arpaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E Arpaxade viveu 35 anos e gerou a Shelá. E viveu Arpaxade, depois de gerar a Selar, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E Shelá viveu 30 anos e gerou a Eber. E Shelá viveu, depois de gerar a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Péleg. E viveu Eber, depois de gerar a Péleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Péleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Péleg, depois de gerar a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois de gerar a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Nahor. E viveu Serug, depois de gerar a Nahor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Nahor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Nahor, depois de gerar a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Nahor e a Harã. E essas são as gerações de Terá. Tera gerou a Abraão, a Nahor e a Harã. E Harã gerou a Lote. E morreu Harã em vida de Tera, seu pai, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram a Abrão e Nahor para eles mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Nahor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca, Sara. E foi Sarai estéril, e não teve ela descendência, e tomou Tera a Abraão seu filho, e a Lote, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saíram com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e chegaram até Harã, e ficaram ali, e foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Amém.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayu lana betorreino, Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nós concluímos a leitura da Parashá Noar, com a leitura dando encerramento aqui à história de Noar, da morte de Noar, desse grande tzadik e de sua descendência, de todo o mundo habitado até os dias de hoje. São todos os que já nasceram e morreram, somos todos descendentes de Noar, ou podemos dizer Binei Noar, né? Filhos de Noar, da geração de Shem, Jafté e Ham, dos 3 filhos de Noar. Então, encerra-se a história deste grande tzadik e começa uma nova história desses filhos que geraram filhos e que geraram filhos, e chegando até o patriarca Abraão. Então, todas as gerações, todos os que nasceram, todas as gerações que vieram, povos e nações que vieram dos filhos de Ham, todos eram descendentes de Noar. E logo ao nascimento de Abrão e de sua esposa Sarai, então nós estaremos entrando numa nova fase quando estudarmos a Parashá que fala sobre a vida de Sara, né? Então, na Parashá, que é a terceira, Lelechá, que é a vida de Sara, então estaremos comentando sobre a formação do nosso povo judeu. Aqui, então, concluímos com a formação de todas as nações sobre a face da terra. É isso, pessoal. Baruch Hashem, por concluirmos a leitura de nossa bendita Torá, da Parashá Noar, e no Shabat, hoje, após o pôr do sol, 19 horas, Kabbalat Shabbat, convido a todos a estarem conosco, e pela manhã, serviço de Shacharit, estudo da Parashá Noar, do Shiur, correspondente a este primeiro ciclo. Um grande abraço a todos, fique com Deus, que Hashem vos abençoe e vos guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom lekulam, boker tov e Shabbat shalom a todos. Shalom.